Seja bem-vindo a mais um ADM Entrevista. Eleitores de todo o país, com exceção do Distrito Federal, irão às urnas este ano para escolher prefeitos e vereadores em seus municípios. No mesmo ritmo, profissionais de administração registrados nos conselhos regionais também dedicarão seus sufrágios a representantes da profissão. É isso mesmo, 2016 também é ano eleitoral no sistema CFA-CRAs e todas as unidades federativas da União, incluindo o Distrito Federal, participarão do pleito online marcado para outubro. Para falar sobre o assunto, contamos hoje com a presença do conselheiro federal e coordenador da Comissão Eleitoral do CFA, administrador Rogério Ramos. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Bom, conselheiro, eu gostaria de começar, como aqui falamos sobre eleições no país e no sistema, eu queria saber se existe alguma relação ou alguma semelhança entre os dois processos. Não, na verdade, o sistema que nós usamos é um sistema mais evoluído, sob o meu ponto de vista. Nós vivemos num mundo da internet, um mundo onde não existe fronteiras para você realizar qualquer tipo de atividade. E essa opção do CFA, que foi o primeiro conselho a optar numa eleição web, inclusive referendada pelo próprio TSE, onde acompanhou e acompanha os nossos processos eleitorais, torna-se um modelo de inovação nesse processo todo. E por quê? Porque o nosso eleitor, que seria os administradores e tecnólogos de todo o Brasil, podem, através de um site, que é o www.votoadministrador.org.br, fazer o seu cadastro de sua senha, estando ele apto, obviamente, e realizar o seu voto no dia das eleições de qualquer lugar do mundo que ele estiver. Então, a gente consegue aproximar mais, dar uma melhor automação, uma melhor tecnologia a esse processo de votação. Agora, quando a gente fala em eleição, é remetido muito à democracia. Eu queria saber como o processo democrático funciona dentro do Conselho, dentro do sistema. Na verdade, o maior desafio da comissão eleitoral é justamente ter uma maior participação. E, obviamente, como preceitos básicos, não termos nenhum risco nesse processo eleitoral. Nenhum risco de fraude ou qualquer coisa que possa atrapalhar ou mesmo dar um outro curso ao processo eleitoral que nós precisamos ter com muita lisura. Dessa forma, nós buscamos fazer com que a maior participação seja a maior representação da democracia e da vontade dos administradores dentro do processo eleitoral. Portanto, esse ano nós estamos investindo muito na área da comunicação, né? Nós tínhamos um custo muito alto com Correios, por exemplo. E avançando nessa era da tecnologia, avançando nesse preceito de que nós precisamos modernizar, nós estabelecemos que esse ano as senhas, as pré-senhas, né? Porque primeiro o profissional recebe, através de SMS esse ano, e e-mail, vai receber uma pré-senha, do qual ele vai entrar no site, www.votoadministrador.org.br, e vai cadastrar a sua senha. Chegando o dia da eleição, que seria no dia 18 de outubro, o sistema ficará aberto para a votação. E aí, ele com a sua já cadastrada senha nova, que só ele terá acesso, ele vai entrar no site, escolher os seus candidatos a conselheiros federais, né, titulares e suplentes, e depois votará também nos conselheiros regionais, nas chapas dos conselheiros regionais do qual ele escolher. Profissionais de administração, existem muitos que se preocupam em contribuir com a melhoria da profissão, em de repente atuar no conselho como conselheiro, talvez. Existe essa possibilidade? Nós temos na norma eleitoral alguns critérios para que ele seja, obviamente, candidato e até para que ele vote. Nós estamos numa fase, hoje, que o administrador precisa checar junto ao seu conselho de classe como é que está a sua situação cadastral, até para que ele possa receber essa pré-senha, né? Essa senha inicial que depois ele vai mudar no site. E se o cadastro dele estiver errado, se o telefone dele não estiver correto, se o e-mail dele não estiver correto, ele não vai ter acesso inicialmente a essa senha. Podendo ele não ter recebido, buscar o conselho e o conselho reativar o cadastro dele, reorganizar e enviar novamente a senha nos prazos hábeis. Portanto, posteriormente a isso,
ele precisa também ter a condição de estar regular financeiramente com o Conselho. E obviamente, não tendo nenhum empecilho, não responder processo ético, nenhuma condenação, nenhum tipo de coisa que afaste ele da condição de profissional. Então, ele sendo um profissional regular, ele está optamente apto a fazer a votação, a fazer o seu sufrágio e, obviamente, escolher quem ele pretender e quem ele quiser para dirigir o seu conselho de classe. Ele precisa formar uma chapa se ele quiser concorrer, existe alguma forma? Também, para ser candidato, ele precisa ter alguns preceitos. E aí tem um a mais que não tem no caso apenas da votação, que é o caso dele ter votado na última eleição. Então, para ser candidato, tem que ter o comprovante de votação da última eleição ou pelo menos a justificativa. E essa relação é gerada, né, pelos próprios CRAs, enviados ao CFA, e vão entrar na lista de votação apenas estes que estão com essas condições de regularidade e, obviamente, para serem candidatos, que tenham votado na última eleição. Uma curiosidade, que talvez também os profissionais se perguntem. O senhor sempre foi um profissional de administração e antes de se tornar conselheiro, obviamente. O que motivou o senhor a se tornar um conselheiro e qual foi o processo? A participação do profissional em qualquer coisa e até mesmo de um cidadão, né, que quer algum tipo de melhoria ou de transformação, seja ele na sua vizinhança, ele tem que se sujeitar, ele tem que se doar, ele tem que se propor, né? E é um direito de todos. E eu acho que todos aqueles que têm interesse de dar algum tipo de contribuição devem se aproximar dessa questão, devem se colocar à disposição e tentar ali, dentro do seu jeito, imprimir alguma coisa de novo e de bom e de melhor para a classe. Foi o que me fez, eu tenho paixão pela minha profissão, eu acho que o administrador é uma figura que pode transformar esse país e transformar o mundo, né? Nós temos aí o problema de gestão, seja no setor público ou no setor privado, ele é um dos maiores problemas. Se você pegar no setor público, a falta de uma boa gestão ou uma gestão mal feita, ela é tão nociva quanto uma corrupção, por exemplo, porque ambos o dinheiro vai para o ralo. Aí se você partir para a iniciativa privada, você pega aí as pesquisas do SEBRAE, do próprio IBGE, demonstram que o índice de mortalidade das empresas é muito grande em 5 anos, chegando a mais de 80%. Aí se você perguntar por que essas empresas morrem, aí a resposta das pesquisas são, em grande parte, mais de 50%, por falta de gestão. Então, aí é o que eu digo, se você tem condição de ter um profissional que vai promover o desenvolvimento através do seu trabalho, através da sua boa gestão, e você tem um profissional que dentro do setor público vai desenvolver um bem-estar social correto e bem conduzido, você une essas duas coisas, transformando um país como o Brasil rapidamente num país desenvolvido. Agora, como profissional, tanto administrador quanto tecnólogo, qual a contribuição dele ao participar desse processo eleitoral do sistema? Como ele melhora o sistema ou de repente melhora também a profissão? Olha, a participação, ela aproxima as ideias, boas ideias, ela aproxima o olhar, a fiscalização, o acompanhamento de todos sobre uma atividade. A nossa atividade também é de gestão. Então, quanto mais participação tiver, melhor e mais intensa e, obviamente, mais lapidada será a atuação daqueles que estão à frente desses órgãos, né? Então, eu aconselho a participar, a se recadastrar agora neste momento, a se tornar apto através da regularização financeira perante os conselhos, aqueles que vão procurar ser candidatos, já se preparar para essas candidaturas e realmente ficar atento ao dia de votação, onde o sistema estará aberto, o sistema www.votaadministrador.org.br. Inclusive, esse sítio já pode ser acessado por todos, inclusive a própria inscrição das chapas é feita parcialmente lá, e depois uma documentação que é impressa é protocolada nos CRAs. E a partir daí, você ter uma melhor participação junto ao seu conselho de classe, dando a sua contribuição, se fazendo proativo dentro desse processo de construção de um novo CRA, de um novo CFA e de uma nova administração.
Considero o pleito do sistema CFA-CRAs, ele é online, como foi dito. É seguro? Olha, muito pertinente a sua pergunta. Para a gente construir o processo eleitoral e todo o sistema eleitoral, inicialmente nós temos que fazer a contratação de 2 empresas. São licitadas 2 empresas. Uma que cuida apenas da auditoria e segurança de todo o sistema e outra que efetivamente executa o sistema. Inclusive, nós contratamos primeiro uma e ela ajuda a fazer o edital para a contratação da outra. Então, dessa forma, todo o processo ele é altamente registrado e protegido, de uma forma que não há menor condição de um mesmo CPF, que seria um mesmo registro profissional, uma mesma pessoa, um mesmo profissional, votar 2 vezes, por exemplo. Isso é impossível, né? Então, já tira aquela condição de que até se discute aí na eleição tradicional que poderia 20 pessoas estar votando com a mesma senha. Então, tudo isso é muito bem protegido e muito bem conduzido, inclusive com uma alta tecnologia aplicada que pode registrar todos os atos e movimentos que serem feitos. Então, é identificado da onde veio esse voto, como veio. Então, qualquer questionamento que ocorrer, nós temos como identificar direitinho da onde foi o nascedor, até mesmo para poder, se tiver que fazê-lo, cancelar esse voto, para que não tumultue e mesmo não prejudique o sistema eleitoral como um todo. Esse processo, ele é idêntico em todos os regionais? Perfeitamente idêntico, tanto é que a condução é única. Nós temos alguns estados que dá uma diferenciação de horários, né? Então, horário de Brasília, das 0 horas às 22 horas do dia 18 de outubro de 2016. Esse é o período da votação. Um estado que tenha fuso horário, né? Nós temos o Acre, que tem fuso horário. Então, ele vai ter que respeitar o horário de Brasília. Então, dessa forma, nós vamos ter uma divulgação diferenciada nesses estados que têm o fuso horário para que ajuste tudo isso. E aí, há uma coisa interessante nesse processo, porque como é alimentado em sistema e tudo, a rapidez na consolidação dos resultados é muito grande. Então, em pouco tempo depois, nós já sabemos e já estamos divulgando quem foi os vencedores, o resultado eleitoral como um todo, e quantos votaram e tudo, bem arrumadinho, sem nenhum tipo de problema. Bom, o período, esse é um ano eleitoral, né? As eleições, elas vão acontecer e vão entrar novos conselheiros, novos representantes da profissão. E muitos administradores se perguntam, o que o meu conselho faz? Em que o meu conselho está atuando para melhorar com a minha profissão? Alguns até com certa incredulidade. Eu queria perguntar para o senhor em que o sistema tem atuado, como o sistema tem defendido o administrador na sociedade. Olha, o sistema CFA-CRAs, ele tem evoluído muito. E não é só no seu processo eleitoral digitalizado, moderno, que nós estamos apresentando hoje aqui. Inclusive é pioneiro. Inclusive pioneiro. O sistema como um todo evoluiu muito. Hoje nós temos uma rádio, nós temos uma TV, nós temos uma comunicação rápida através da internet, através das redes sociais, e nós temos uma série de discussões interessantes, certificações na área profissional, nós temos uma fiscalização que está passando por um processo de ressignificação, uma fiscalização inteligente, né, uma implementação na forma através da forma do registro, todo automatizado em alguns lugares. Então, o sistema como um todo, ele tem evoluído muito, muito, muito. Mas consideramos de forma especial, e aí eu tenho um carinho especial porque eu também sou coordenador da Comissão de Ação Parlamentar. E eu vejo que nós precisamos nos ressignificar através da mudança das legislações, né? Então, nós fizemos recentemente uma discussão muito ampla de o que seria uma nova lei dos administradores, né? Uma nova lei que regesse e que desse condição ao administrador de ter um papel mais influente e mais atuante perante a vida profissional e a sociedade. E assim nós discutimos, fizemos
uma minuta que foi apresentada no Senado Federal por um senador e está tramitando e seria chamada de nova lei do administrador. Nessa lei, a grosso modo, ela dá condições protocolares ao administrador, né? Então, o administrador terá chancela, então, somente ele será responsável técnico por algumas questões, somente ele assinará um plano de cargo e salário, por exemplo. Seria algo semelhante ao que acontece hoje com a OAB em relação ao contábeis, quanto ao balanço contábil. Então, nós precisamos dar uma função cartorial ao administrador, até para ele ter a importância perante as empresas. Nós temos a figura do plano de negócio, que é algo que é uma prerrogativa do administrador e na lei foi colocada como prerrogativa exclusiva. Então, hoje no Brasil se dá muito mais valor numa prestação de contas do que num plano de trabalho, do que um plano de negócio. Sim. Então, nós precisamos planejar, fazer com que essas empresas tenham uma atuação profissional. E dessa forma, essa nova lei dá essas prerrogativas, inclusive elencando todas as profissões correlatas, as funções que são exclusivas dos administradores, fazendo com que o administrador possa ocupar, de fato, espaços importantes no cenário público, privado, em todas as áreas que é inerente ao administrador. Muito obrigado, conselheiro Rogério. E você, administrador, tecnólogo, registrado no sistema CFA-CRAs, fique atento. Atualize seus dados cadastrais e participe das eleições que acontecem dia 18 de outubro, das 0 às 22 horas, pelo site votoadministrador.org.br. Você consegue mais informações também no site www.cfa.org.br. O ADM Entrevista fica por aqui e até a próxima.